cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre mídia e consumo na infância, um tema que interessa aos pais. Porque nesta fase as crianças passam a sofrer a influência dos veículos de comunicação tradicional e também das novas mídias, como as redes sociais. Uma das coisas que devemos entender é que a sedução em torno da compra de produtos, do vestuário aos eletrônicos, do alimentício aos brinquedos, é muito grande. E muito desta ação sedutora vem da televisão e se estende à internet. E as mensagens publicitárias anunciadas nesses veículos são de encher os olhos e também de esvaziar as carteiras. A atual sociedade caracterizada pelo consumo muitas vezes desenfreado. E muito trabalhador gasta até um pouco mais daquilo que ganha mensalmente. E a influência para esses gastos vem da carga massiva de mensagens via meio de comunicação. Mas enfim, para falar sobre mídia e consumo na infância, as nossas convidadas são a professora do curso de Comunicação Social da FURB, Rosimere Laurindo, e a sua orientanda e pesquisadora Thalita Bruck, estudante do curso de Publicidade e Propaganda aqui pela FURB. E o trabalho de conclusão da Thalita foi a recepção da publicidade em crianças de classe alta e baixa. Aliás, um TCC com apoio da Agência de Notícia dos Direitos da Infância e do Instituto Alana. Mas, inicialmente, vamos começar conversando com a professora Rosimere, perguntando como a publicidade influencia as crianças ao consumo. Boa noite, professora Rosimere. Boa noite, Carlos. Bem, antes de chegar na publicidade, né, acho que a gente precisa pensar sobre esse aspecto da sociedade de consumo que você falou, né, na introdução desse tema, que é importante a gente ver que é uma questão que os estudiosos, intelectuais estão aí debatendo fortemente há cerca de 3 décadas, né, com mais ênfase. Isso porque essa sociedade, a gente chama sociedade de consumo, né, que é marcada por essa patologia, diria, né, que é a gente entender os valores humanos a partir do poder de compra. Né? Então, assim, toda a nossa orientação humana é centrada na busca do dinheiro e da fama. Então, do dinheiro e da fama, e aí a gente consome para isso. Então, isso é um problema que a gente vem enfrentando e que gera problemas de toda ordem na sociedade, tanto que também há algumas décadas se fala aí no desenvolvimento sustentável, né? Porque começou a se buscar saídas para os problemas que essa sociedade de consumo gera. Né? Tem dados que dizem que daqui, né, a 20 anos, se nós mantermos o padrão de consumo de hoje, serão necessários 2 planetas. Né? Então, tem vários dados assustadores sobre o futuro, né, da nossa sociedade embalada pelo consumo de hoje. Bem, mais recentemente, o que a gente tem para se somar à sociedade de consumo é a ênfase das mídias, né, das tecnologias de informação e comunicação, que vão trazer, que vão se unir a esse problema do consumo, né, de forma então que a gente tem para pensar aí uma sociedade de consumo mediatizada. Né? Então, a gente tem uma sociedade midiática, mas o problema é a sociedade midiática que é de consumo. Então, uma sociedade de consumo mediatizada. E o que isso traz de novas situações? É que a gente passa a ter vivências, né, essas vivências regidas pelo consumo, num ambiente mediado tecnologicamente. E onde a gente vai ter uma simulação de vivências sociais.
Então, aquilo que eram vivências sociais para nós, que já tinham alguns problemas, hoje vão ter contornos centrados, né, no ambiente midiático, que a gente fala das mídias, né, TVs, a internet, hoje com novos problemas para nós. E que novos problemas são esses, né? Poderíamos, então, só para citar um problema, né, que é bem marcante e bastante debatido nos dias de hoje, que é do bullying eletrônico. Né? O que eu diria o bullying midiático, né? Porque a escola trabalha muito isso lá nas crianças, mas não é um problema só da escola e só das crianças, né? É essa violência que a gente tem hoje através dos meios de comunicação e que vai ter uma marca muito forte dessa pressão pelo consumo. E, nesse aspecto, a publicidade tem um papel especial e as crianças são, assim, digamos, os indivíduos mais frágeis, né, nesse contexto todo. E como que a gente pode pensar a influência que esses veículos de comunicação exercem diretamente nas crianças? Como que a gente pode pensar isso? Para pensar sobre isso, né, assim, eu, né, que trabalho com pesquisas mais teóricas na área, eu, assim, quero lembrar algumas ideias de um intelectual brasileiro de ponta hoje na área da comunicação, que é o baiano Muniz Sodré, tá? E ele fala o seguinte, para a gente perceber, né, como é que os meios vão atuar. Ele lembra que a gente tem a vida, né, organizada na vida contemplativa, né, a vida política da cidade, da organização e a vida corporal. Né? Então, a gente pensou sempre a vida em torno disso, é um pensamento grego, né? Que vem na nossa sociedade. O Muniz Sodré, né, alerta para a gente observar que hoje a gente tem um quarto bios, que é a vivência midiática. Tá? Que tem que ser pensada como um novo lugar, onde a gente vai ter relações sociais que são mediadas pelos meios que funcionam como uma prótese. Né? Assim como a gente tem, por exemplo, na relação corporal, né, próteses para ouvir melhor, para enxergar melhor, né? A gente cria para falar melhor, a gente tem que perceber que os meios realizam uma mediação que não são aquelas mediações simbólicas tradicionais, que a gente pensa na arte, na linguagem, é um ambiente próprio de mediação e que, então, é uma simulação de vivência, ou seja, é uma prótese de relação social. Então, quando a gente vai celebrar essas redes sociais, a gente não pode pensar a gente pensa em rede social como se são as redes sociais que a gente tinha tradicionalmente, e não, a gente vai ter outros problemas e que tem que pensar que são próteses de sociabilidade, como ele traz. E as crianças vêm hoje já construindo as suas relações sociais através das próteses, né? Usando os meios eletrônicos, né? Sobretudo com os meios eletrônicos hoje, né, que já são alfabetizadas, né, dentro desse ambiente que tem outros elementos que ainda, né, educadores, estudiosos ainda não têm bem contornados, né, como resolver, né, questões de violência e de própria interpretação do mundo. Quando a gente fala aqui na questão de uma sociedade, né, mediatizada, e a professora lembrou, a gente está falando de muito dos meios de comunicação, né? E aí os vários meios de comunicação, televisão, estamos falando do rádio, estamos falando das redes sociais, estamos falando dos veículos de comunicação impressa. Mas aqui na FURB, né, a professora já vem trabalhando esse assunto, né, que envolvendo aí o consumo infantil, no curso de Publicidade e Propaganda, né? E a gente traz hoje aqui a estudante de Publicidade e Propaganda, a Thalita, que é uma das orientandas da professora Rosemary, mas antes da Thalita, né, já vem se trabalhando, né, a questão do consumo na infância, né? Quais são esses trabalhos?
Bem, são trabalhos singelos, né? É uma água que a gente carrega no bico para apagar esse incêndio, né? Então, só alguns trabalhos que tive a oportunidade de orientar, encontrei pesquisadoras interessadas. Em 2007, teve uma pesquisa realizada pela hoje publicitária, atuante no mercado aqui nosso, a Andressa Leal, que ela fez uma pesquisa sobre a recepção de publicidade infantil na televisão, né, por crianças de 5 anos. E aí ela estudou crianças consideradas de classe alta e classe baixa, para ver como é que era que o imaginário infantil construía, né, interpreta as mensagens da publicidade. Naquele momento, a gente percebeu, teve várias descobertas, né, que a pesquisa trouxe, inclusive os resultados dessa pesquisa foram publicados numa revista científica brasileira, a mais destacada na área da publicidade, que é a revista Comunicação, Mídia e Consumo da Escola de Propaganda e Marketing de São Paulo. Lá tem os resultados, esse livro está na nossa biblioteca, né, que a gente recebeu e doou para a biblioteca, está lá. Então, ela identifica, dentre outras questões relativas ao imaginário infantil, a gente percebeu que as crianças de classe baixa, elas se comportam diferente, né? E, sobretudo, aos 5 anos, elas ficam como que blindadas em relação ao universo do consumo. Porque, dado que vivem na periferia, que brincam nas ruas, não vão tanto ao shopping, não vão também aos supermercados, porque os pais não levam, né? Imagina, a criança vai lá pedir aquilo que eles não podem comprar, então de dinheiro, né? Deixam em casa. Já a criança rica, não. A criança rica tem toda, né, uma vivência com o universo de consumo. Então, aos 5 anos, a criança, né, de classe mais alta, ela já está se tornando consumidora, e a criança de classe baixa, ela se torna blindada e se tornaria até um resistente ao consumo. Então, ficou essa pista, né, naquela pesquisa, que agora, então, depois de 2007, falei várias vezes em sala sobre essa pesquisa, e a Thalita Bruck, então, ela pegou essa pista de pesquisa e foi pensar, depois, em 2010, como estariam essas crianças. 4 anos depois, que já partem para outra fase, entrando na pré-adolescência, que aí, quando entram na escola, já entram no universo que é dominado pelas marcas. Como é que vivem essas crianças, né? Que eram antes blindadas, mas que agora entram numa alfabetização que elas não têm, que é o universo do marketing e da publicidade. Mas pega quase as mesmas crianças da primeira pesquisa? O objetivo era, depois a Thalita até pode explicar como é que foi construir, né, metodologicamente toda essa pesquisa, mas o objetivo era tentar chegar mais próximo daquela realidade que a gente viu 4 anos atrás. E, além dessa, também tem outras pesquisas, né, que a gente vem realizando, mas sempre desde que a gente também encontre, né, alguns acadêmicos interessados nessa abordagem crítica, que não é muito fácil fazer, né, aqui não só na nossa instituição, mas a gente vê em todo o Brasil um desinteresse em financiar pesquisas com uma abordagem mais crítica, assim, da realidade. Tanto que essa pesquisa feita pela Thalita, aqui na FURB, foi contemplada com uma bolsa da Agência de Notícias pelo Direito das Infâncias, né, que é uma ONG brasileira, ANDI, de reconhecimento internacional, e o nosso trabalho foi o único de publicidade no Brasil, né, foi contemplado, né, com esse prêmio aí, né, as outras 7 bolsas, foram 7 bolsas distribuídas no Brasil, e somente uma num curso de publicidade, e que foi o nosso, né, para nossa satisfação. Então, bom, nós estamos aqui no Cidadania em Debate falando sobre, né, sociedade de consumo e com um olhar muito voltado para a infância. E a gente vai voltar para falar com a Thalita daqui um pouco a respeito do trabalho dela, trabalho acadêmico desenvolvido aqui no curso de Publicidade e Propaganda da FURB.